Olá, gente amiga, bom dia, como vocês estão? Tudo bem? Shalom, paz do Senhor, paz de Deus, paz de Jesus, paz de Cristo. É nóis, mano. Faltou graça e paz, né, dos batistas. Eita glória! E para todos vocês, um excelente dia na presença do Senhor. Hoje é quinta-feira, um dia abençoado que o Senhor nos fez, que o Senhor preparou para que a gente vivesse. E eu tenho certeza que o nosso dia, começando muito bem, como a gente começa todas as manhãs, com essa palavra, com esse tempo de mesa, com esse tempo de comunhão, com esse discipulado, com essa escola bíblica que nós temos promovido aqui no canal. Tem abençoado tanta gente, nós temos recebido tantos testemunhos, isso tem, assim, deixado a gente muito, muito feliz, tá bom? Muito bem-vindos, obrigado pela oportunidade de acessar o seu coração, de adentrar a sua casa, a sua empresa, você nos permitir acessar esse lugar de intimidade, e eu sou muito feliz e agradecido, grato a Deus pela sua vida, tá bom? Para começar aqui o nosso programa, eu quero pedir que você se inscreva no nosso canal, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações e faz com que ajude a gente a crescer nesse canal e glorificar ainda mais o nome santo de Jesus, entregando conteúdos relevantes para as pessoas. Vamos lá? Nós estamos aqui com 20 pontos. Gente, ó, é muito importante. Vamos bater pelo menos a meta de pessoas assistindo com os likes, tá bom? Se você tá na TV, pega o teu celular aí rapidinho, vai lá, comenta, já deixa o seu like e vamos juntos. E vamos compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas. A Priscila Cordeiro Rocha, bom dia. Pastor Jefinho, Deus abençoe. Rose Rodrigues, Elisângela Araújo, a Simone Teixeira, a Maíce, a Maria Alice, a Nai, o Nando, a Aline Sakamoto, glória a Deus, Aline, seja muito bem-vinda, a Janaína Marques, a Elizabeth, Dona Elizabeth, eu fico muito feliz de ver a senhora aqui todos os dias, tá bom? Também a Fernanda, a pastora Fernanda, a Rose Rodrigues, a Elisângela Silva, nós temos duas Elisângelas aqui ao vivo, o Fábio Rossi, ei, profeta, seja muito bem-vindo, que Deus te abençoe, glória a Deus, o Fausto, a pastora Danila, e, meu Deus, muita gente abençoada entrando aí. Pessoal, vou pedir uma gentileza para você, aguenta firme aí até o final do programa, vamos segurar essa audiência, vamos juntos compartilhar, e eu quero muito, muito mesmo que você me ajude a fazer o programa. Coloque perguntas, coloque as suas experiências, coloque aquilo que você pensa sobre o tema que nós estamos falando. É muito importante essa sua interação, que você participa conosco, que você ajuda a gente a fazer também, tá bom? E aí a gente vai glorificando ao nome do Senhor e crescendo juntos. O nosso objetivo aqui é que a gente cresça juntos. Ok? Meu objetivo aqui não é só eu colocar o pão. Nós estamos numa mesa. Eu coloco um pedaço de pão, você coloca um pedaço de pão e a gente junto partilha, compartilha, reparte e abençoa ambos a vida um do outro, tá bom? Deus te abençoe e vamos juntos porque hoje vai ser forte. Como diz os pentecostais, é forte, vaso, é forte. Glória a Deus. Vamos lá então, vamos falar hoje sobre o não. Meu Deus do céu, como que é importante nós termos essa noção de quanto é salutar, de quanto é saudável o não. O não de Deus, o não dos pais, o não do pastor, da pastora, o não do patrão. Meu Deus, como isso abençoa as nossas vidas. É difícil a gente passar por alguma situação em que a gente precisa levar um não, né? A gente até colocou essa situação dessa forma. Eu não gosto de levar não. Ninguém gosta de levar não, né, Samuel? Gosta, Samuel? Gosta? Pastor Hélito, você gosta de não? Não. Ninguém gosta de passar por essa situação de ouvir, de receber o não, de levar o não. Parece que acaba o nosso mundo, né? Mas não, não acaba. O não, a maioria das vezes, ele é instrutivo, ele é pedagógico e ele é protetivo. Eu sempre falo para os meus filhos que o não do papai, o não da mamãe, ele é um não de proteção. E às vezes a gente precisa ser muito incisivo no não, e eu sempre brinco com eles, eu falo, ó, o pai disse não, não, não bem grandão. Pai, como assim? É um não bem grandão, é não, não, não pode, não vai, entende? E eu sei que um dia eles vão me agradecer por isso, porque eu agradeço muito a Deus aos nãos que eu recebi ao longo da minha vida, seja o não dos meus pais, seja o não dos meus pastores. Eu lembro de uma situação de uma vez
E isso aqui talvez ajude muitas pessoas do ministério, né? Eu comecei a lidar com as coisas da igreja do Senhor muito cedo. Meu pai, pastor, ele pastoreava, cuidava de uma igreja ali na nossa cidade. E eu muito cedo comecei a lidar com as coisas do ministério. Então, quando eu mudo de cidade, venho para uma cidade maior, eu já tinha pastoreado, ajudado a cuidar de uma igreja. Eu e o Wellington ajudamos a construir uma igreja, literalmente ali, massando massa, sentando bloco e construir mesmo a estrutura do prédio e cuidar daquelas pessoas. Então, quando eu chego nesse ambiente, eu me sentia preparado. Era um jovenzinho ainda, mas já me sentia preparado. Eu já dirigi igreja, eu já cuidei de jovens, eu já fiz. E aí já tinha um ministério itinerante, né, de pregação, pregava em várias igrejas, várias denominações, e me sentia pronto. Mas coitado de mim, né? Meu Deus, mal sabia eu que cada dia que passa eu aprendo que eu não sei nada, que eu preciso aprender. E naquela época eu sabia muito menos, né? E aí eu chego numa outra denominação e aí eu já apresentei o currículo, como a maioria de vocês fazem quando vocês chegam, né? Em qualquer ambiente. E aí, por um ano e pouquinho ali, eu fiquei numa geladeira assim, aquilo ali era torturante pra mim, aquilo ali era, parecia que tava me matando. Meu Deus, eu já dirigi igreja, eu já preguei, eu já fiz e aconteci, e agora aqui eu não posso fazer. Mas aquele não ali foi protetivo pra mim. Aquele tempo ali de geladeira, aquele tempo de tratamento, aquele tempo ali sem um microfone, sem estar à frente, aquele tempo era um processo de Deus na minha vida. E eu lembro que aí o pastor me deu uma oportunidade para pregar, eu cheguei, preguei, grudei no microfone, não queria soltar mais. Preguei, eu queria pregar 3 horas seguidas. Até ele segurar na minha camisa e falar, deu, Marco, deu. Aí eu passei o microfone. E aí, depois dessa primeira ministração, eu acho que ele não gostou da ministração, ele me colocou na geladeira mais um tempo ainda. E aí surgia vários convites de pregação. E aí eu ia falar com ele, falei, pastor, olha, surgiu um convite de pregação em tal lugar. Não. Eu nem terminava de falar, já era não. Eu falei, mas não por quê? Não, porque não. Mas porque não é resposta. Aqui é resposta. Não. Ou seja, a pedagogia do não foi trabalhando o quê? Quebrando o meu orgulho, quebrando a minha arrogância, quebrando a minha prepotência, o meu achismo, e foi me levando para um lugar de entendimento de quê? De que eu não estava pronto, de que eu não sabia nada, de que eu precisava aprender muito, me dedicar muito e, de fato, entrar nessa rota de humildade para alcançar o propósito que Deus tinha para minha vida. Então agradeço muito a esse pastor, a esse estágio, a essa temporada que eu vivi naquele lugar, porque os nãos que eu recebi, as geladeiras que me colocaram, as perseguições que eu sofri uma perseguição no ministério. Eu lembro que uma vez eu tinha um grupo, né? Eu pastoreava, eu liderava, não era pastor ainda, eu liderava os jovens e tal. E um dos momentos, alguma daquelas moças, inclusive era ali da diretoria da igreja, pessoas muito próximas, elas começaram a me chamar de apóstolo, né? Eu não era pastor ainda e elas já me chamavam de apóstolo. Ah, porque é o apóstolo, porque é o apóstolo, porque é o apóstolo. Claro, tom de brincadeira ali e tal. E aí, quando eu fui consagrado a pastor, chegou a minha vez, eu fui consagrado a pastor, e agora não era mais só o líder dos jovens, eu era o pastor dos jovens, tinha ali um reconhecimento público, uma unção reconhecida publicamente. Aí essas mesmas moças, esse mesmo grupo que me elogiavam, que falavam que eu era apóstolo, aí agora passaram a me perseguir, queriam me derrubar do lugar e tal. E eu passei por essa perseguição também ali. Mas onde eu quero chegar? Os nãos que eu recebi de todo esse processo, eles me formaram e me forjaram para ser quem eu sou hoje. Então hoje, quando eu falar um não, por exemplo, precisar falar um não pro Samuel aqui, o Samuel é um dos líderes aqui da minha equipe. Se eu precisar falar um não para ele, eu falo um não sem constrangimento. Por quê? Porque eu sei que o não ele é protetivo, o não ele é instrutivo, o não ele é salutar, ele abençoa. Muitas vezes você tem vontade de falar sim. Você fala, puxa vida, eu podia liberar essa pessoa para fazer isso, mas você percebe que o coração dela não está pronto ainda. Você percebe que a motivação dela não é para aquela temporada, não é para aquela estação. Ela ainda está verde, ela não amadureceu para aquilo, ela ainda não floresceu para aquilo. Ela tem o talento, ela tem o dom, ela tem a habilidade de fazer, só que está fora do tempo. E tudo aquilo que a gente disponibiliza fora do tempo apodrece. Tudo aquilo que a gente disponibiliza fora da estação não é bom. Se você pegar uma manga que ela foi colhida verde, mas fora da estação e amadurecida por meio de estufa, por meio de processo que não seja o natural, ela não vai ser tão doce quanto a manga na sua estação, que amadurece no próprio pé.
Então, onde eu quero chegar com isso? O não, ele precisa ser recebido como bênção na nossa vida. Então, eu quero falar para dois públicos hoje aqui. Para você que precisa aprender a receber o não, porque não é fácil. Não é fácil. Eu estou falando aqui de uma plataforma que Deus curou meu coração, me ensinou. Foi o próprio Deus que me ensinou. Não é fácil receber o não. E também falando para outro público de pessoas que precisam aprender a dizer não. Estabelecer limites saudáveis nos relacionamentos, tá bom? Então vamos juntos? Quero começar aqui com Mateus capítulo 26, versículo 39. Mateus, Evangelho de Mateus 26, 39. Glória a Deus. Se você tem uma experiência aí, se você tem a sua opinião sobre isso, pode escrever aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de interagir com você, tá bom, gente? E não se esqueça de deixar aí o seu like. Nós estamos com 34 pontos e 26 joinhas só. Sai lá pega o celular, dá um joinha aí pra gente equilibrar essa equação. Mateus 26, 39 diz assim: Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou. Meu Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. Jesus, ele estava prestes a viver o quê? O momento que dividiria a história. O momento que dividiria a história e dividiu. Antes de Cristo e depois de Cristo. Nós precisamos entender que, naquele momento, a instrução era passar pelo processo. E Jesus, ele, obviamente, ali na condição de ser humano, ele disse ao Pai: Pai, se possível. Ele já sabia que não era possível. Porque quando Jesus estava caminhando para Jerusalém e Pedro o interpela, a Bíblia diz que Jesus carregava consigo no seu rosto uma intrépida resolução. Jesus carregava no seu rosto, ele tinha cara de quem ia cumprir o propósito. Olha, eu tô indo pro meu propósito. Não entra na frente, porque todo mundo que entrar na frente do meu propósito é do diabo. É do diabo. O meu propósito é cruz. Então ele sabia, quando ele faz essa oração, ele sabia. E tem orações que a gente faz para Deus que você já sabe que é não. Tem pedidos que você, filho, vai fazer pro seu pai, você já sabe que é não. O pai, aí faz aquela graça, né? Pai, ainda mais se for menina, né? Entende? Você já sabe que é um não. E Jesus sabia, ele tinha certeza que o pai ia falar não, por quê? Porque era o cumprimento do propósito. Então ele avançou um pouco, curvou-se o rosto no chão e orou. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice é esse? O cálice da amargura, o cálice da ira de Deus. Ah, gente, isso aqui é muito forte. O cálice da ira de Deus, ele sabia que ele indo para a cruz do Calvário, ele ia padecer pelo pecado da humanidade. Era um cálice dolorido, era um cálice que carregava, que continha o quê, pastor? A ira de Deus sobre a humanidade. E essa ira de Deus contra a humanidade precisava ser sanada com esse sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ele ora dizendo: Pai, se possível, se houver uma possibilidade, eu sei que não há, mas Senhor, né, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por que que eu afirmo que Jesus sabia que não tinha essa possibilidade? Porque na ato contínuo ele diz: contudo, ou seja, eu já sei, Pai, o Senhor vai fazer a sua vontade. A minha vontade é que o Senhor me livre, mas a tua vontade é que o propósito prevaleça e eu vou na tua vontade. Então, ele recebe o que ali na cruz do Calvário? Um não. Se Jesus, o Filho de Deus, aquele que dividiu a história entre antes de Cristo, depois de Cristo, o nome mais falado, o líder mais acessado, os livros mais lidos da história contêm a personagem, a vida, a história de Jesus Cristo. Se ele passou isso, se ele precisou passar por esse ambiente de não, imagina eu e você. Imagine nós, o quanto nós precisamos aprender a lidar com os nossos nãos. Com os nãos que nos é falado. Então, na cruz do Calvário, vemos um dos maiores mistérios da fé cristã. Isso é um mistério. Isso é um mistério. O não de Deus ao pedido de Jesus lá no Getsemane. Imagina, gente. Eu quero trazer isso aqui de uma forma que você entenda. Imagina você, pai. Imagina você, um pai. Você olhar para o seu filho numa situação e o seu filho falar: Pai,
Pai, me livra disso aqui, pai. Eu não vou nem colocar aqui você, colocar você comparando você com Deus e nem o seu filho com Jesus, porque nada que a gente faça se iguala ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nada. Porque eu não daria o meu filho nem para curar uma dor de cabeça de alguém, quanto mais morrer para salvar a vida de um povo que eu não conheço. Eu não daria. E você que é pai também não daria. Então nós não vamos colocar em pé de igualdade. Mas eu quero usar essa metáfora para que você entenda. Imagina o seu filho pedindo algo assim, chorando, implorando. Olha, Jesus se prostrou. Jesus estava numa condição ali de quebrantamento, de fragilidade. Imagina seu filho ali frágil, debilitado, dizendo: pai, por favor, pai, não deixa, não deixa não. E você vira as costas e fala: não, você precisa passar isso. Você precisa agora ganhar o seu próprio dinheiro. Você precisa agora ir morar nessa cidade. Você precisa agora mudar lá para aquela cidade que vai fazer uma faculdade federal, uma faculdade estadual. Você precisa agora tomar conta da sua vida. Ei, não é fácil não. Não é fácil não. Mas tem coisas que a gente precisa aprender a lidar. E esse não, ele projeta a vida dos nossos filhos. Então esse não lá da cruz, esse não doloroso, não foi sinal de abandono. Muitas pessoas, eu já falei isso aqui por algumas vezes também, mas refletindo, hoje eu entendo que não foi Deus abandonando Jesus. Deus não abandonou Jesus. Deus só estabeleceu o limite para o cumprimento do propósito. Olha, isso aqui é forte. Deus não abandonou Jesus na cruz do Calvário. Deus só estabeleceu um limite para o cumprimento do propósito. Então você dizer não para os seus filhos, você dizer não para os seus liderados, você dizer não para os seus colaboradores, você dizer não para os seus amigos, não é abandono. Oh, você me empresta 1.000 conto aí? Cara, tem uma pedagogia. Poderia emprestar? Poderia. Mas eu entendo que se eu colocar a mão, Deus está tratando. Eu vou atrapalhar Deus. Eu vou querer ser Deus na vida do meu amigo. Então eu vou falar não. Olha, mas você me abandonou. Não, não é abandono. É um marco, é um limite que a gente está colocando pedagógico para que aquele amigo, aquela pessoa, ele alcance o propósito dele. Entende, gente? Então, o não ali na cruz do Calvário, o não de Deus a Jesus, não era um sinal de abandono. Olha, Deus Pai abandonou. Não, eu não acredito que Deus abandonou. Deus estabeleceu um limite do não para quê? Para que o propósito de salvação de toda a humanidade fosse alcançado. Então, foi através desse sacrifício, foi através desse não que recebemos uma vida abundante. Eu e você só temos vida abundante porque Jesus, ele passou por esse sacrifício. E Deus Pai disse esse não, colocou esse limite para que estabelecesse o propósito da salvação. João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Glória a Deus. Esse é o nosso programa Além do Culto, tá bom, gente? Nós estamos aqui furando a bolha da religião e tentando levar uma teologia saudável para fora das quatro paredes e tocar mais pessoas. Compartilhe aí com seus amigos. Principalmente, ó, deixa eu te dar uma dica. Compartilhe principalmente com seus amigos não crentes, ok? Clica aí, pega o teu WhatsApp, manda o link lá e fala: cara, olha que legal que esse cara tá falando aqui. Não precisa nem falar que eu sou pastor. Olha que programa legal. Deixa as pessoas entrarem aí e se deparar com aquilo que nós estamos falando aqui. Vamos juntos. João 10:10. Diz assim: o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz: eu vim para lhe dar vida e uma vida plena, uma vida que satisfaz, uma vida abundante. Queridos, essa vida em abundância, essa vida abundante, essa vida que Deus preparou para nós, que Deus conquistou na cruz do Calvário, ela está disponível para mim e para você. Ela está disponível principalmente para você que entrou nesse programa agora, nessa live, nesse vídeo. Perdido, com a mentalidade, com a mente voada. Meu Deus, e o que eu faço da vida? Ó vida, ó céus, ó azar. Eu nasci para dar errado, eu nasci... Não, você nasceu para dar certo. Você nasceu para viver uma vida abundante. Eu costumo dizer, uma vida após a vírgula. Eu vim para lhes dar vida. Beleza, vida todo mundo tem. Agora, como que essa vida é vivida? A vida de um cristão genuíno, a vida de um filho de Deus, a vida de alguém que tem a identidade no amado, no nosso Abba, no nosso Pai, é uma vida plena, uma vida que satisfaz. E você que está assistindo aí, essa palavra é para você. Deus tem uma vida após a vírgula, uma vida plena, uma vida que te satisfaz. Muitas vezes o não de Deus, ela é a nossa maior proteção e também a nossa salvação. A cruz deixou claro, o não de Deus é a nossa salvação.
Olha que forte isso, gente. Eu sei que se tirar do contexto aqui, isso aqui dá ruim, né? Mas vamos deixar dentro do contexto. O não de Deus é salvação. Porque o não de Deus para Jesus ali na cruz do Calvário, se possível, passa de mim esse cálice. Não dá. Você vai ter que cumprir o propósito. Você precisa morrer para que a minha ira seja desfeita e que eles sejam aceitos como filhos. Então, o não de Deus ali na cruz nos deu direito à salvação. E o não de Deus, ele é proteção para a minha vida. Eu costumo dizer que o não é um escudo. O não é um escudo. O não é um escudo que te livra de muitas setas lançadas pelo diabo. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você tem uma filha adolescente, uma filha e um filho adolescente. E aí eles estão naquela fase que quer participar das festinhas e não sei o que. Ah, pai, mãe, porque todo mundo pode, só eu que não posso, aquela lereia toda, aquele converseiro todo. Beleza, e em algum momento da sua vida você cede. E aí a tua filha, o teu filho é criado na igreja, bênção de Deus, conhece a palavra, mas tá ali naquela fase dos aniversarinhos, que não sei o quê, e vai para uma festa dessa e de repente, num ambiente desse, de bebida alcoólica, de pessoas que estão ali com más intenções, acontece um abuso. A tua filha é abusada ali, o teu filho é abusado ali. Alguém se apropria da pureza deles ali naquele ambiente e acontece algo que muda a história deles negativamente para sempre. Como que você ficaria? Agora, vamos pensar. Aconteceu esse cenário. A tua filha, o teu filho, eles queriam e tal, e você disse não. E eles não foram. E Deus deu livramento para os seus filhos. Pastor, mas eu nem sei se isso ia acontecer. Nós estamos falando aqui numa hipótese que pode acontecer. Imagina quantos livramentos de Deus você já proporcionou para os seus filhos dizendo não. Meu Deus, isso aqui é revelação. Isso aqui é palavra de sabedoria. Você consegue imaginar? Quero falar com você, papai e mamãe, principalmente as mães, né? Os filhos sempre vão mais nas mães, né? Pai é mais não. Eu tô dizendo assim, né? A maioria. Tem as exceções. Mas aí as filhas e os filhos vão lá na mãe. Imagina, mãezinha, quantos livramentos seus filhos, suas filhas já tiveram, você nunca vai saber. Talvez você nunca saiba, mas já tiveram livramentos pelo não que você disse, pelo posicionamento que você teve. Pelo posicionamento que você, papai, você, mamãe, vocês tiveram dizendo não. Não vai a essa festa. Mãe, ela representa o Espírito Santo. A mulher representa o Espírito Santo. Ela tem um discernimento espiritual muito aguçado. A mãe fala assim, ó, não anda com aquele menino que ele tem cara de tal coisa. Ah, mãe, nada a ver. Daqui a pouco o menino tá fazendo aquilo que a mãe falou. Que a nossa mãe. Ó, não anda com aquelas meninas não são gente boa. Ah, mãe, nada a ver. Daqui a pouco acontece alguma coisa com aquele grupo lá e você fala, puxa vida, mãe, você tava certa. Sim, a mãe tá certa. E mesmo quando a mãe tá errada, a mãe tá certa. Tá? É isso. Mesmo quando a mãe tá errada, a mãe tá certa. Dá moral pra tua mãe, porque ela é o símbolo do Espírito Santo na tua vida. Ok? Então a gente precisa entender que esse não, ele é um não de proteção. Feito essa introdução, deixa eu ler os comentários aqui, tem muita gente interagindo, eu gosto demais disso aqui, gente. Antes da gente entrar aqui nos pontos, deixa eu ver o que as pessoas estão falando aqui. Glória a Deus. A Nay está dizendo, a paz do Senhor, glória a Deus por mais um amanhecer, vamos aprender mais do Senhor. A Aline está dando bom dia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos lá, gente. Gratidão a Deus pela sua vida e família, pastor Marcos e Elisângela. Deus abençoe. Obrigado, Elisângela. Deus nos diz não, e o não é o amor. Glória a Deus. A Maria Alice está dizendo, o não é uma forma de dizer te amo muitas vezes. Meu Deus, isso aqui é fenomenal. O não é isso mesmo. Na maioria das vezes é isso mesmo. É uma forma de amor. A Elisângela está dizendo, esse tempo é essencial, o não nos ensina os limites, o não de Deus, até em um relacionamento que Deus fala que não é pra gente. É verdade, Janaína, é verdade. É verdade. Tem alguns testemunhos, aqui não vai dar tempo, mas daria pra gente falar sobre isso. Orar a Deus para dar habilidade e capacidade de esperar o tempo certo. O não é também abrir portas para o crescimento. A Liliana, é isso mesmo, Lili. Tá? Tudo tem o seu tempo, amém. Saber dizer não também é libertador. O Fábio tá dizendo, tenho facilidade em receber não, mas dizer não é mais sofrível para mim, mas é necessário, é uma atitude de amor e cuidado. Glória a Deus, Fábio, obrigado pelo teu testemunho. A Adriana tá dizendo, precisamos aprender e ensinar que alguns nãos fazem parte do cuidado e do amor, que na vida existem limites e consequências. Muito bom.
O Patrício, pai, sempre bom, sempre que possível, participar dessas ministrações que agregam muito. Obrigado, meu amigo. Deus abençoe, Patrício Becker. Vamos lá, gente. Primeiro ponto. Feita a introdução, vamos falar um pouquinho aqui sobre o não de Deus a Jesus trouxe vida a todos nós. Nós já lemos, né? Mateus 26, 39, foi o texto base. Ali, o pai disse não, por quê? Porque o seu plano era maior para que nós fôssemos salvos. O plano da redenção era maior. Presta atenção numa coisa. Eu quero tirar uma aplicação desse texto, dessa história. Muitas vezes, talvez na maioria delas, o dizer não, o nosso posicionamento de dizer não, de nos posicionar contrariamente àquilo que os nossos filhos querem, aquilo que os liderados, aquilo que os amigos, as pessoas, nos vai trazer algumas consequências. Eu tenho crianças, né? Não tenho filhos adultos ainda, tenho filhos crianças e alguma das consequências, quando eu digo não, você percebe que bate o pé, faz cantinho de boca, né? Emburra. Então você percebe que todo não ele tem uma consequência. Porém, aquilo passa. Aquele momento ali passa e daqui a pouco as coisas, como a gente diz aqui, brinca, 12/8, volta a pressão normal. Volta tudo normal, tá tudo certo. Então, é preferível você ficar amarelo na hora de dizer o não, porque não é fácil, gente. A hora que você vai dar um não, cara, não é fácil. Principalmente quando é para os seus filhos, principalmente quando é alguém da tua intimidade, do teu ciclo de intimidade, do teu ciclo íntimo. Te deixa amarelo. Mas eu costumo dizer que é melhor a gente ficar amarelo na hora de dizer o não do que permanecer vermelho por toda a vida. Vermelho como? Com raiva. Puxa vida, eu poderia ter falado não. Eu poderia ter colocado um limite. Eu poderia ter colocado uma cerca. Eu poderia ter me posicionado. Por que eu não fiz isso? Vermelho por toda a vida. Não, então fique amarelo uma vez só. Não. Não por quê? Porque não. Não tem explicação. É não. Para você que está dizendo não, tem explicação. Mas para o outro não precisa. Para você colocar esse limite saudável no coração dele, você vai ter que provar o quê? Essa fidelidade do outro. Essa fidelidade do teu filho. Mas eu preciso explicar muito bem explicadinho, porque senão meu filho vai crescer com trauma, porque senão... Gente, se a gente for andar só nesse ambiente, a gente vai criar uma geração de mimizentos. Uma geração de gente frouxa. Uma geração de gente fraca. Ok? Não é não. E se o não for bem grandão, a explicação é bem grandona também. Não. Isso é um limite saudável que a gente estabelece. Então ali na cruz, o plano da salvação, o plano da redenção era muito maior do que outras coisas. Pela morte de Cristo, nós recebemos a vida eterna. João 3,16. E vida abundante, João 10,10, que nós lemos aqui. O não de Deus em nossa vida pode estar abrindo um caminho para algo infinitamente melhor do que aquilo que nós pedimos. Ei, deixa eu falar uma coisa. Nós não sabemos pedir. Nós não sabemos pedir. Gente, nós não sabemos pedir. A Bíblia, ela, o tempo todo está falando isso. Vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês não recebem porque vocês pedem mal. A gente não sabe nem orar. É por isso que a gente precisa da ajuda do Espírito Santo. Mas a gente, religiosamente, principalmente os evangélicos, eles criaram um formato já que eles acham que sabem. Não, eu sei fazer uma oração, eu quero orar, deixa eu orar. Achando que sabe orar. Não, nós não sabemos orar. A Bíblia diz que a gente não sabe orar como convém. Por isso o Espírito Santo de Deus nos ajuda nas nossas fraquezas, intercedendo com gemidos inexprimíveis. A interpretação, o auxílio, a ajuda é do Espírito Santo até pra gente orar porque a gente não sabe. Mas a gente acha que sabe. Ontem eu falei aqui, eu vou te provar que a gente não sabe. Às vezes a gente está orando, dizendo para Deus, Deus, eu preciso que o Senhor multiplique alguma coisa da minha vida. Mas não tem nada. Como que Deus vai multiplicar um que não tem nada? No lugar que não tem nada, Deus cria. Então, a gente precisa aprender a orar certo. Espírito Santo, me ajuda, me ilumina, Espírito Santo, me ensina. O Senhor disse, o Espírito Santo, ele vai te ensinar sobre todas as coisas. Então pede para o Espírito Santo, ele é esse pedagogo, ele é esse professor. Espírito Santo, me ensina a orar. Me ensina a orar do jeito certo. Se eu preciso que eu não tenho nada, eu preciso que o Senhor crie do nada, porque do nada Deus cria.
Mas, Senhor, eu tenho um pouquinho. A viúva não tinha um pote de azeite lá? Então, do pouquinho que tem, Deus multiplica. Deus não precisa criar. Ele não vai criar do nada, ele vai multiplicar do pouco que tem. Então, aprender o conceito de oração, aprender com o Espírito Santo, não é, eu fiz o curso do pastor tal que me ensinou. Te ajuda, irmão, mas não te ensina, não. Quem ensina a gente a orar, quem ensina a gente a ler a Bíblia, quem ensina a gente a receber a revelação de Deus é o Espírito Santo. É o Espírito Santo, não tem outro. Eu, como pastor, estou aqui colocando ferramentas, estou te dando a palavra de Deus, estou iluminando alguns textos para você, mas, querido, quem vai aplicar, quem vai virar a chave dentro de você é só o Espírito Santo. Para muitas pessoas, esse tempo aqui é só informação. Você vai passar 50 minutos me ouvindo, 1 hora me ouvindo, para muitos aqui é só uma mera informação. Mas para muita gente, o Espírito Santo de Deus vai encontrar uma terra fértil, um coração aberto, um coração que quer muito mudança, que quer muito transformação, e essa semente vai cair nessa terra e vai gerar grandes frutos. Amém, gente? 2, o não de Deus é a expressão do amor protetor dele por nós. Como um pai que protege o filho de algo que ele ainda não entende, assim é Deus conosco. Por exemplo, você tem um filho pequeno e você vê um pitbull. Vou falar um pitbull que é uma raça mais agressiva. Você vê um pitbull a 10 metros de você, sem coleira, sem nada, tá solto. E as pessoas estão dizendo, é mansinho, é mansinho. Mas você deixaria o teu filho pequeno, que começou a andar agora, tua filha pequena, ir de encontro a esse cachorro e começar a brincar com ele? Não. Alguns pais malucos deixariam, eu não deixaria. Vou adiantar o processo. Se esse filho, essa filha, ela vai brincar com esse cachorro e esse cachorro morde ela, começa a morder, agredir ela, avança nela, no seu filho, na tua filha, na tua criança, qual seria a tua reação? De proteção. O pai quer proteger o filho. Você se joga na frente do cachorro, você se joga na frente do carro, você se coloca, tá faltando um rim, você tira o teu rim e dá pra ele, pra ela. É assim ou não é? Você tira da boca pro teu filho comer. Você deixa de comprar um presente pra você, pra possibilitar alguma coisa pros seus filhos. Eu sei disso, uai. Eu sei disso. Depois que a gente tem filho, a nossa vaidade fica em último lugar na nossa vida. Por quê? Agora a prioridade é ele, é ela, são eles. Então, como um pai que protege o filho de algo que ele ainda não entende, porque a criança, ela não entende que aquele cachorro é agressivo. Ela não entende que aquilo ali vai fazer um mal pra ela. Ela não entende que colocar o dedo na tomada, ela vai tomar um choque e vai ser muito ruim pra ela. E é o pai que precisa colocar esses limites. Não! A Radacinha até assusta. Não, Radassa, não pode, filha. Assusta, né? Não, Miguel. Trava, né? É o não, é o pai que coloca esse limite. Então o não de Deus, ele guarda de caminhos de morte. Às vezes o teu filho, a tua filha, às vezes o teu liderado, a ovelha que você pastoreia, o teu amigo, a tua amiga, as pessoas do teu ciclo, eles estão indo para um caminho de morte. E quantas vezes eu peguei meu telefone e liguei pra gente, falei, gente, vocês estão se matando, cara, vocês estão indo para um caminho nada a ver. Esse tempo atrás peguei o telefone com um amigo, o menino fez seminário comigo, menino de Deus, tivemos trabalho juntos, já dentro de faculdade. Aí eu vi o cara bebendo e um monte de coisa, não sei o quê. Peguei meu telefone, liguei pra ele. Tá no outro país, é uma outra cultura, me contra-argumentou demais. Falei, cara, não concordo, você pode estar em outra cultura, você pode estar no meio de outras pessoas, a igreja daí pode ser permissiva, mas eu fico com aquilo que é a palavra de Deus. Nós vivemos no Brasil e dentro da nossa cultura isso não é permitido e você tá se tornando um beberrão, você tá indo pro inferno e eu quero te liberar essa palavra. O não é protetivo, a gente precisa entender isso. O não de Deus, ele guarda as pessoas do caminho da morte. Se você tá vendo alguém indo pro caminho da morte, é seu amigo, é sua amiga, é seu filho, é seu colaborador. Ei, gente, precisa estabelecer um limite. Você precisa se posicionar. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim conduz à morte. Provérbios 14:12. A pessoa tá cega, o cara tá traindo a mulher, ele tá cego. Quantas vezes eu já tratei casamentos assim de gente da igreja evangélica. O cara está cego, viu um rabo de saia lá, endoidou, ficou doido, ficou cego. Ele já não vê mais a mulher de Deus que ele tem, os filhos abençoados que ele tem, o trabalho que ele tem, perde tudo. Aquilo que ele não dá pra família, ele dá pra langanha lá. Fica cego, fica doido, fica possuído. E aí você tem que pegar e chacoalhar o cara e falar, acorda, rapaz. Acorda, você tá indo pro caminho de morte.
Você está perdendo a sua casa, está perdendo a sua família, você está perdendo os seus filhos, está perdendo a sua empresa, você está perdendo o seu emprego, você está perdendo a autoridade. Cara, acorda, volta para casinha. Vem para a luz novamente. Qual que é a aplicação disso aqui? Precisamos confiar que o não de Deus ele é proteção e não rejeição. Às vezes a gente fica com medo, olha isso aqui, às vezes a gente fica com medo, receio, né? Receio de dizer não para alguém. Fala, meu Deus, vou ser rejeitado por essa pessoa. Agora essa pessoa não vai gostar mais de mim. Olha, agora o que ela vai pensar porque eu falei o não? Como que ela vai... Gente, se eu falar uma coisa para vocês, me ajuda a te ajudar. O não que você fala para alguém, ele é tão abençoador que no devido tempo, essa pessoa ela vai voltar para te agradecer por aquele não. Eu já agradeci tantas pessoas por ter falado não para mim. Eu lembro de uma história, eu queria muito entrar no frigorífico para trabalhar. Queria muito entrar no frigorífico para trabalhar. Queria ter um emprego de carteira assinada. Não tinha tido nenhum emprego de carteira assinada ainda. E aí eu lembro que na nossa cidade tinha uma pessoa que tinha uma articulação com o pessoal do frigorífico que quem ela quisesse colocar lá no frigorífico, ela indicava e entrava. E aí eu fui muito atrás desse negócio. E aí eu via gente que não queria trabalhar, era indicado e entrava. Rapaz, mas na minha vez, eu vou te falar, não dava certo. E levava currículo, e mandava entregar na mão de encarregado, e não sei o que, e não dava certo. Pra mim não dava certo. Aí chegou no momento assim, eu falei, rapaz, mas que é isso? Por que eu não consigo? Todo mundo consegue, eu não consigo. Quando passa-se os anos, e eu olho pra trás, e eu percebo, tive conhecimento do ambiente que tinha naquele ambiente, naquela época, naquele setor que eu poderia ter entrado, eu percebo o cuidado de Deus daquela estação da minha vida, que aquele não para aquela estação da minha vida foi muito producente. Foi muito salutar, foi muito abençoador. Porque se eu entro naquele frigorífico, naquele lugar ali, naquele setor, naquele momento da vida que eu estava, eu tinha me perdido. Então Deus me protegeu. Deus me guardou. O não de Deus ali foi proteção para mim. Não foi uma rejeição. Mais tarde, passaram-se anos, eu já num estágio de mais maturidade, de mais consciência da presença do Senhor, mais amadurecido, entrei e trabalhei lá nesse frigorífico, num outro setor. Mas o não daquele momento, daquela fase, foi muito abençoador. Então, de repente, você está me assistindo, você está participando aqui e fala, pastor do céu, parece que as portas estão se fechando, eu só ouço não, só recebo não. Recebe esse não como uma proteção do Senhor e não como uma rejeição. Terceiro, o não também nos ensina a obedecer, queridos. Se tem um negócio que vai testar a sua obediência, é o não. Ele testa a sua obediência e faz você amadurecer, tanto na vida quanto na sua fé. O não, ele tem essa pedagogia. Hebreus capítulo 5, versículo 8, coloca para mim, Hebreus 5, 8. Aguenta aí que já nós vamos interagir com vocês aí no 41 pessoas aí, 41 telas. Vamos aí, gente, vamos dando like aí, vamos crescendo, vamos juntos. Pega o link e manda principalmente para uma pessoa não crente, uma pessoa que fala, puxa vida, essa pessoa precisa desse conteúdo. Hebreus 5, 8 diz assim, ó, embora fosse filho, aprendeu a obediência por meio de seu sofrimento. E a gente não quer falar não para os nossos filhos. Ai, ele vai chorar. Claro que ele vai chorar. Chora, faz birra, sapateia, roda no manto, emburra. Claro, faz parte, ele é criança. O que não pode acontecer é eu falar um não pro Samuel e ele emburrar. É eu falar um não pro pastor Hélito e o pastor Hélito emburrar. Entende, gente? Essas coisas que a gente precisa entender. A obediência, ela vai ser testada, ela vai ser provada e aprovada nos nossos nãos. Tá tudo bem os seus filhos crianças ouvir um não e se rebelar, ficar bravo ali naquele movimento. Agora não dá para você com 35, 40, 50, 60, 70 anos de idade ouvir um não e ficar com beicinho. Eu não quero nem passar perto do pastor, ele falou não para mim. Não, pelo contrário, rapaz, me ama. Puxa vida, graças a Deus que o meu pastor falou um não pra mim. Graças a Deus que o meu patrão falou um não pra mim. Graças a Deus que a minha mulher falou um não pra mim. Quantos nãos que a minha mulher falou pra mim que me abençoaram. Na hora eu fiquei bravo. Não, por quê? Eu sou o homem da casa.
Mas o meu bem, pra mim é não. Porque assim, a gente quer convencer, né? Você quer comprar um carro, por exemplo, você já chega o pacote pronto. Amor, pensei nesse carro, o que que você acha? Mas a cor, eu gostei tal, eu acho tal. Você já vai envolvendo para que a decisão final seja aquela que você colocou. Aí você escuta, não, meu bem, eu acho que não é tempo de comprar o carro. O quê? Como assim? Eu acho que não é, não, para mim é não. Não, mas ó, pensa bem. Você vai tentando convencer, mas presta atenção. Quantos nãos que eu já recebi da Joyce que me curou, que me abençoou, que me levou para um lugar de mais maturidade, de mais obediência ao Senhor, de mais cumplicidade. Também dei muito trabalho, tem muitos nãos dela que eu não ouvi. Eu sou gente também, confesso meu pecado aqui. Mas a maioria dos nãos que ela já disse para mim e eu entendi no Senhor que foi muito abençoador para minha vida. Então, se Jesus, olha, embora fosse filho, aprendeu obediência por meio do seu sofrimento. Tem o próximo? Acho que é 8, 9. Com isso, foi capacitado. Olha, a capacitação, e aqui tá falando do sumo sacerdote, perfeito e tal, para salvação. Mas vamos aplicar isso aqui para nossa vida. Por aquilo que ele sofreu, ele aprendeu obediência. E por isso, ele recebeu o quê? Um bônus, a capacitação. Toda a aprovação, toda a promoção, ela vai passar por um teste de obediência. Ela vai passar por um teste de obediência. Se você não tem obediência do seu subordinado, se você não tem obediência do seu liderado, se você não tem obediência do seu filho, se você não percebe ele amadurecendo para aquilo, você não consegue colocar mais carga sobre ele. Você não consegue colocar mais responsabilidade sobre ele. Porque se o herdeiro é menino, em nada se difere do escravo, ainda que ele seja dono de tudo. Ainda que ele seja senhor de todas as coisas. Mas se é menino, não dá para acessar. Eu não colocaria o Natanael, meu filho, a Radassa, minha filha, o Luiz Antônio, meu filho, no volante do carro e deixar eles dirigir. Eles já são donos daquele carro. Se eu morro, alguma coisa, eles são donos, só não pode dirigir. Pode até passar pro nome deles, mas dirigir eles não podem. Se o herdeiro é menino, ele não tem diferença nenhum do escravo, ainda que ele já seja dono de todas as coisas. Então nós precisamos aprender a obedecer. O não nos educa e fortalece o nosso caráter. Principalmente até os 7 anos de idade, nós precisamos ser muito incisivos e intencionais. As pedagogas que estão aqui podem me ajudar nisso. O psicólogo, as psicólogas, o psicanalista, qualquer pessoa nesse sentido que trabalha com a área emocional pode me ajudar nisso aqui. Até os 7 anos, principalmente, nós, papais, nós precisamos ser muito intencionais no nosso não com os nossos filhos, nos nossos limites com os nossos filhos. Nós estamos participando da formação do caráter deles. Então, esse não, ele educa e fortalece esse caráter, moldando a nossa confiança no Senhor. A gente precisa ensinar os nossos filhos a ter esse caráter cristão. Então, por exemplo, eu vou colocar um ponto sensível aqui, para te ajudar. Papai e mamãe, festa junina, os nossos filhos não participam. Pastor, mas tem nada a ver, para nós tem. Para nós tem, os nossos filhos não participam e eles sabem o porquê que eles não participam. A gente, de forma pedagógica, lúdica, dentro da linguagem deles, a gente explica para eles todos os anos o porquê deles não participarem. Entende, gente? Porque nós estamos trabalhando, formando o caráter deles e o caráter cristão deles. Então é nisso que o papai e a mamãe acreditam, é nisso que a Bíblia nos ensina e é nesse lugar que nós vamos andar, filhos. Amém? Então nós precisamos entender isso. Moldar o caráter e a confiança dos nossos filhos é uma parcela de responsabilidade minha e sua. O que eu aprendo com isso? Quando Deus diz não, e quando Deus diz não, Ele está nos treinando para confiar mais no caráter dele do que nos nossos desejos. Deus sabe o que é melhor para você. Eu estou falando para alguém específico aqui. Deus sabe o que é melhor para você. Você quer muito isso, é um desejo seu. Deus não trabalha com os nossos desejos. Ele trabalha com a nossa maturidade, com a nossa fé e com a nossa obediência. Claro, ele atende os desejos do nosso coração, a Bíblia diz. Claro que ele atende os desejos do nosso coração. Quando nós estamos maduros para receber os desejos que o nosso coração está sonhando. Porque, querido, se você não alcançou maturidade para aquilo que você está pedindo, Deus não é um pai louco que vai te entregar isso. O meu filho várias vezes já pediu para mim, pai, deixa eu dirigir? Claro que não. Quando você tiver 18 anos,
E a habilitação, filho, é esse documento aqui, ó. Pego, mostro para ele, pedagogicamente. Quando você alcançar esse lugar aqui, aí sim você vai estar pronto para dirigir. Antes disso, só no passageiro. Só de acompanhante. Então nós precisamos treinar os nossos filhos, treinar as pessoas. Por quê? Porque Deus ele também está nos treinando. Ele está treinando o nosso caráter. Quando Deus diz um não para você, ou quando Deus fica em silêncio. Acontece. O silêncio de Deus também é um não. Se Deus não falou nada, tem gente que é o contrário. Ah, Deus não falou. Ah, Deus não falou. Eu orei, pedi para o Senhor me falar e Deus não falou. Se Deus não falou, é sim. Não, é o contrário. Se Deus não falou, é não. Se Deus falou não, é não. Se Deus falou sim, é sim. E se Deus não falou, há momentos que Deus se cala. Oh, lembrei da música, hein? Ó, se Deus se calou, você entrou num jejum, você fez um propósito, você estabeleceu uma busca por algo e Deus não falou, não tem resposta de Deus. Pastor, o que que eu faço? Toma decisão? É sim? Não, é o contrário. Se Deus não falou, é não. Se Deus não falou, é não. Por quê? Porque o não de Deus e o silêncio de Deus é para treinar você, para treinar o seu caráter na dependência daquilo que é o melhor para você, não daquilo que você acha que é o melhor para você. Ah, meu Deus, que poderoso. Vamos lá porque tá acabando aqui. O quarto, o não, ele abre espaço para o sim do propósito eterno. Talvez o não de Deus hoje, talvez o não do teu pai hoje, talvez o não do teu patrão hoje, o não da tua esposa. Ei, talvez o não que você recebe hoje é o sim do teu propósito. Talvez a porta que se fecha hoje é a porta que está projetando você. É a ferramenta que Deus está usando para projetar você para a próxima porta. Eu vou te dar um exemplo. Já falei isso aqui em alguns programas, vou falar de novo. De repente, você foi mandado embora de um emprego, fez tudo certinho, é funcionário exemplar, você não entende nada. Fala, meu Deus, como assim? Por que eu fui mandado embora? Eu sou o melhor funcionário dessa empresa. De repente, é Deus te tirando de ser funcionário e falando assim, eu quero que você empreenda, eu quero que você seja o seu patrão, você vai trabalhar para você, eu te dei um dom, eu te dei um talento, eu te dei uma expertise e eu quero que você seja um empreendedor, eu quero prosperar a sua vida nesse sentido. Você agora não será empregado de mais ninguém, você vai ser patrão de outras pessoas. Ê, meu Deus do céu! O não, ele abre espaço para o sim do propósito eterno. O não do Getsemane abriu o caminho para o sim da ressurreição e da vitória sobre a morte. 1 de Coríntios, capítulo 15, 55, 56 e 57. Vamos lá? 1 de Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Olha que coisa linda isso aqui. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere. E a lei é o que torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória sobre o pecado e sobre a morte por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Então Getsemane, ele foi o não, mas o sim para a ressurreição sobre a morte. Ei, nós ganhamos, nós recebemos de presente o direito de sermos vivos para sempre. Nós somos eternos. Passarão os céus, passarão a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Por quê? Ele morreu no nosso lugar. E porque ele morreu, a morte não deteu, e ele ressuscitou, todos aqueles que morreram com Cristo também receberam o direito de ressuscitar com ele. Então nós somos eternos. Então o não, muitas vezes, é a abertura do teu sim. Cada não de Deus está conectado a um sim maior dentro do seu plano soberano. Nós precisamos entender isso aqui, que isso é muito importante. Deus, ele tem um plano. Deus, ele tem um plano. Eu não vou falar de A, B ou C, tá? Deus tem um plano. E para cumprir o plano dele, não é o seu, não é o meu. Não é Deus que encaixa o plano dele no meu. É eu que vou me encaixar no plano dele. Entende? Deus, quais são os seus planos? Quais são os planos que o Senhor tem a meu respeito? Quando o Senhor projetou Marcos Elias Pereira, o que o Senhor pensou? Qual que é o projeto? Qual que é o propósito? Qual que é a geografia? Pai, com 43 anos, eu estou na minha geografia correta? É para essa família? É para esse tempo? É para essas ovelhas? É para essa empresa? É para essa mulher? É para esse filho? Senhor, esse ciclo que eu estou hoje, é para esse tempo, Senhor? Você precisa entender isso, porque isso é abençoador. O não de Deus está conectado a esse
plano soberano dele que vai prevalecer acima de todas as coisas. Quando Deus nos diz não, ele está conduzindo para um sim futuro, para um sim eterno, que glorifica o seu nome, que é o nome dele, e nos traz esperança. O não de Deus, ele sempre vai redundar num sim. E esse sim vai trazer para nós a glória dele e uma esperança futura. Para concluir, o não que Deus deu a Jesus na cruz não foi rejeição, foi amor, foi o caminho para nossa salvação. Hoje, quando recebemos um não de Deus, podemos ter certeza, ele está nos protegendo, ele está nos amadurecendo, ele está nos preparando para um propósito muito maior. E a pergunta que eu te faço nesse final, você confia no não de Deus em sua vida? Entregue hoje os seus planos ao Senhor. Senhor, eu quero entender o seu plano. Eu quero saber do Senhor o que o Senhor tem para a minha vida. E eu coloco os meus planos, os meus projetos, os meus sonhos e os meus desejos à disposição daquilo que o Senhor sonhou e projetou para mim. Quem sabe Deus vai dizer um não para você. Não quero você fazendo isso. Eu não quero você nessa geografia. Eu não quero você nesse cargo. Eu não quero você nessa família. O que eu tenho para você é isso. E ele estabelecendo aquilo que é parte do projeto que ele tem para sua vida, você precisa andar naquilo que ele disse. Como que eu vou conhecer isso, pastor? Relacionamento, intimidade. Leia a Bíblia, coma a Bíblia, estude a Bíblia, medite na Bíblia, ore muito, jejue muito e seja um homem, uma mulher, uma criança, um adolescente, um jovem, um velho, cheio da presença do Espírito Santo. Ele nos ensina sobre todas as coisas. Ele faz girar uma chave dentro do nosso coração, na nossa alma, na nossa mente. Ele projeta pra gente tudo aquilo que nós precisamos viver. Amém, gente? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui, que nós já estamos caminhando pro final. Meu Deus, muita gente interagindo, hein? Glória a Deus, é assim que eu gosto. O não de Deus, o Patrício está dizendo, ó, o não de Deus, diferente do que pensamos, não nos afasta, e sim nos aproxima do propósito de Deus. Glória a Deus. A Simone está dizendo, a maioria das vezes, não lá na frente, não lá na frente, a gente nunca esquece. Falamos para os nossos filhos, lembra quando eu te falei bem isso? Isso. As crianças faz birra, mas o não, o limite é necessário para o desenvolvimento da criança e eles veem isso como cuidado e amor. A Rose Rodrigues está dizendo, sempre criamos nossos filhos com o não. Na maioria das vezes, fomos pais bem rústicos e agradeço a Deus pela criação deles. Quando não colocamos limites, eles sentem negligência e não amor. O não gera respeito e autoridade. Glória a Deus. A criança precisa de explicação como todo ser humano. Não é não. Chamar à existência as coisas que não são como já se fôssemos. Isso é fé. Exatamente. Confiar no não de Deus é confiar que ele vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas uma parte. Glória a Deus. Meu Deus do céu. Gente, muita coisa boa. Não vou conseguir ler tudo que nós estamos acabando aqui com o nosso tempo, mas eu vou pedir um favor para você. Faz esses comentários, depois que terminar aqui o programa, entra lá no YouTube, aqui no YouTube, e deixa os seus comentários, porque eu tenho o prazer depois de responder cada comentário desse. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, coloca para mim alguma contribuição. Pastor, eu acho que isso aqui poderia ser colocado dessa forma. Eu tenho uma sugestão de um título, de um tema, eu tenho uma dor, eu tenho isso. Coloca lá nos comentários que eu vou ter o maior prazer em interagir com você, tá bom? O nosso programa está chegando ao final, deu o nosso tempo. Eu quero te agradecer e fazer um pedido muito especial. Se você é novo, tá chegando aqui, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like em todos os vídeos e maratone, gente. Não é Netflix, mas é um canal abençoador e cheio de palavras de Deus para abençoar a sua vida, tá bom? Eu espero você amanhã, às 10 da manhã, aqui nesse mesmo local. E amanhã nós temos um título maravilhoso para compartilhar com você, tá bom? Deus abençoe. Tchau!